Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Dessa vez eu trouxe uma ideia pra vocês pra decorar a casa, reaproveitando um móvel que eu comprei em um ferro velho. Eu paguei R$ 15 em uma peça de ferro pra criar alguma coisa aí. Eu acho que dá pra fazer vários tipos de móveis diferentes, depende do que você imaginou e também do que você precisa para sua casa. A peça ficou linda, nem parece que foi feita com algo que foi descartado. Então eu espero que vocês gostem muito. Já aproveita para deixar o seu like agora no início do vídeo para me ajudar com a divulgação e mais pessoas verem essa ideia. Se for novo, já se inscreve aqui embaixo no canal e me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela para ver spoilers, novidades e muitas outras coisas. E bora lá para conferir essa transformação do lixo ao luxo. Essa foi a peça de ferro que eu comprei em um ferro velho e como vocês podem perceber, a tinta tá bem estragada e tem bastante ferrugem. Então, eu pensei em começar lixando ela, só que mesmo assim, algumas partes da tinta descascada iriam ficar. Então, achei melhor retirar toda essa tinta, coisa que eu nunca faço por aqui. E para isso, eu usei um removedor de tinta, tem de várias marcas diferentes. É só você espalhar com o pincel, deixar uma camada generosa mais grossa e em mais ou menos uns 10, 15 minutos, ele já começa a agir e já começa a retirar toda essa tinta. E dá para passar esse produto em móveis antigos, móveis velhos, assim, para você retirar a tinta e deixar ela na madeira crua, assim, você não precisa ficar lixando também. E eu vou te dizer que esse produto é forte mesmo, porque o Everton foi mexer ele usando um pedaço de cabo de vassoura e ele tava pintado com tinta preta. A hora que ele colocou o cabo dentro e puxou, raspando na lata, na mesma hora a tinta já saiu e já ficou a madeira crua. E ele é tão forte que só de encostar o meu braço aí onde tinha o produto já começou a esquentar na hora. Tanto é que eu não sabia, mas devia ter até usado uma luva amarela daquela mais grossa, sabe? Porque se você encosta a mão ali mesmo com essa luva aonde tem o produto, você também vai sentir esquentar. Ou seja, quando for usar esse produto, todo cuidado é pouco. E olha que não precisa nem fazer esforço para retirar essa tinta depois que o produto começa a agir, porque ele começa a agir bem rapidinho. E aí eu vim passando ali uma espátula, mas com um pano mesmo você já consegue retirar e sai até mais fácil. Olhando assim parece até que tava meio difícil, meio grosso para retirar, mas gente, tava tão mole essa tinta que vocês não têm ideia, tava muito fácil. Então eu fui passando primeiro essa espátula na peça inteira e depois decidi usar um paninho para retirar. Você pode usar um pedaço de estopa, um pano velho, só para ir puxando e retirando, porque a espátula não tira toda essa sobra da tinta que fica aí, tá vendo? Porque toda essa parte branca aí é tinta. E para vocês terem uma ideia, antes mesmo de passar o produto, vocês lembram como tava grossa aquela parte onde tinha ferrugem? E depois de passar isso, tipo, não tava mais grosso, sabe? É como se tivesse até tirado um pouco daquele ferrugem, aquela parte grossa que ficou. Como eu disse, depois de passar a espátula, eu vim passando um paninho para retirar o excesso da tinta e ainda assim passei um pano com thinner para retirar a sobra da tinta que ficou. E olha só como é que ficou essa peça totalmente crua. E eu falei para vocês que tinha ferrugem, mas depois de tirar toda aquela tinta branca é que deu para ver o quanto tinha de verdade. Toda essa parte escura aí, quase preta, é ferrugem, porque essa peça aí é cromada, dá pra ver ali pela peça, ali pelo pé do lado direito. Então eu tive que passar um produto que chama convertedor de ferrugem, porque aí eu vou espalhando ali na peça inteira com um pincel e depois ela vai formar uma película como se fosse uma proteção, um primer, para proteger o móvel antes de receber a tinta também e para a ferrugem não voltar novamente. E aí eu passei uma camada, esperei o tempo ali de acordo com o produto, com a embalagem, e passei uma nova camada. E quem vê essa peça aí jogada na rua em um ferro velho não dá nada, né? Porque do jeito que ela tava ainda, parecia que tava melhor, porque depois que eu retirei toda a tinta, parece que ela ficou pior ainda. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas uma dessas barras de ferro aí do meio tava um pouco torta, então o Everton fez um pouco de força ali e conseguiu ajeitar pra deixar mais retinha, assim como as outras.
Como a peça tava meio molenga ali, meio frouxa por causa desses parafusos laterais, eu decidi apertar eles. Esse daí não deu pra apertar, porque nem era o parafuso próprio, assim como os outros, então eu tive que retirar ele, porque ele ficava girando em falso e ainda assim ficava mole. Então eu tirei esse parafuso e coloquei um outro parecido com os outros. Depois foi só apertar os outros e ficou bem travado, a peça ficou bem firme. Como eu já tinha passado o convertedor de ferrugem que funcionou tipo um primer, eu fui pintando a peça diretamente com a tinta spray. E dessa vez eu tô usando a tinta spray fosca. Para proteger essa tinta e ela ficar muito mais bonita ali, não ficar descascando também com o tempo, eu usei um verniz incolor. Para complementar essa peça e fazer esse móvel, eu reaproveitei também essas duas peças de madeira que eu encontrei na rua no comecinho do ano. Eu guardei, enfim, chegou a hora de usar e vai ser perfeito, porque eu precisaria de ripas de estrados de cama, mas como eu não tinha, essas daí vão ser perfeitas para isso. Eu acho até que eram suportes de vasos, eu pensei até em pintar, lixar, justamente para fazer isso, mas foi uma ideia melhor ainda para reaproveitar ela. Então eu fui soltando todas as ripinhas que tinha ali para poder marcar na medida que eu precisava. Eu fui soltando com uma chave, foi super fácil. E é como se fossem mini pallets, sabe? Eu acho que as pessoas fixavam na parede e colocavam o vaso ali nos ganchinhos. Deve ter sido para isso, só pode. A não ser que fazia parte de alguma caixa de madeira que veio algum produto, alguma compra protegendo, sabe? E o bom é que a quantidade de ripas já dava certinho para fazer esse projeto e ainda sobrou uma dessas maiores. Se eu não tivesse encontrado essa peça ou não tivesse um estrado de cama, eu ia ter que cortar todas essas ripas manualmente. E, cara, dá trabalho, ainda mais quando você vai fazer um corte mais longo assim no comprimento. É o ó. Depois de retirar todas as ripas, chegou a hora de retirar também esses grampos, que são enormes, é como se fossem pregos grandões, e é o mesmo que retirar os pregos e desmontar pallets, só que numa versão menor, né? Então eu fui batendo com o martelo nos grampos, e aí, para retirar eles do outro lado, que ainda estava bem enterrado na madeira, eu tentei com a chave de fenda, não deu certo, tentei com o alicate, também não deu certo, e o mais fácil mesmo foi usar essa parte de trás do martelo, que saiu muito mais fácil. Então eu tive que tirar todos esses grampos das ripas que eu ia usar. E como eu disse, eu usei quase todas, só sobrou uma, ou seja, precisei aí de 14 ripas. E essas ripas aí tinham mais ou menos a medida de 9 centímetros, mas podem ser mais finas se você estiver fazendo uma peça parecida com essa. Então, se você for cortar, podem ser ripas de 6 a 9 centímetros, mas se for ripas de estrados de cama que forem mais estreitinhas, não tem problema, também dá certo. Depois, eu fui marcando a mesma medida em todas as ripas, que é a medida da largura total do móvel. Então, como o meu móvel tinha 37 centímetros, eu fui fazendo essa mesma marcação em todas elas. E aí, pra cortar, eu usei a serra tico-tico, porque eu já tinha ela aqui, foi muito mais rápido, mais prático. Mas você pode cortar também usando uma cegueta ou um serrote. E eu confesso que eu até tentei cortar com o gabarito e o serrote, mas acabei desistindo porque a madeira era mais grossa.
e já tava demorando pra cortar só uma. Imagina cortar 14 ripas, gente. É que agora eu não tenho espaço, mas o dia que eu tiver um espaço maior pra gravar e criar esses projetos imóveis, eu vou comprar uma serra de bancada pra poder fazer esse tanto de corte aí que eu preciso pra facilitar o meu trabalho, porque toda semana eu faço um móvel no mínimo. E com a serra de bancada, se não me engano é esse o nome, é muito mais rápido, porque você só empurra a madeira ali, ela vai embora e vai bem retinho. Depois de cortar todas as ripas, chegou a hora de dar um talento nelas e lixar muito bem, porque, cara, elas estavam bem machucadas, bem ásperas e cada parte estava com um tom diferente, justamente porque quando montaram esse mini estrado aí, eles não lixaram, só cortaram ali e já foram pregando. Então, depois de passar a lixa, você já vê ali a diferença que faz, porque ela já fica toda mais clarinha, num tom bem mais bonito e fica lisinha também. Para deixar essas peças de madeira mais bonitas, eu decidi passar um verniz incolor, que é o que eu uso aqui para fazer os pezinhos, os tampos, fica com uma cor linda. E esse aí que eu tô usando é o brilhante, porque o brilho deixa a madeira mais bonita ainda. Aí eu fui passando ali em várias ripinhas, mas o problema é que quando a madeira tá manchada, esverdeada, assim como elas ficaram aí algumas, que dá pra perceber, quando você passa o verniz, ressalta ainda mais essa mancha e o negócio não fica muito bonito, sabe? Por isso que quando você for comprar uma tábua de madeira de pinos ou outro tipo, tem que pedir para escolher e geralmente evita de pegar as que tiverem com manchas verdes, porque não vai sair lixando. Você pode planar, pode lixar, que essa mancha não vai sair. E como eu disse, se você for passar um verniz, vai ressaltar ainda mais. Agora, se você for pintar, não tem problema. Quanto mais branquinha assim tiver, sem mancha verde, melhor ainda. Então, como tava ressaltando demais aí, não tava ficando bonito, eu decidi trocar o verniz incolor por um verniz na cor embuia. O primeiro que eu passei, que era incolor, ele vai secando e fica mais clarinho depois. Agora, esse outro aí, como ele tem cor, ele vai ficar mais ou menos nessa cor mesmo. E parece que não vai ficar legal, mas calma, confia no processo, porque o resultado vai ficar bem legal. E o melhor de tudo é que vai disfarçar totalmente essas manchas verdes, que nem vai dar pra perceber depois, vai parecer até que são os veios da madeira mesmo. Então tá aí uma dica, se você quiser invernizar uma madeira e ela estiver manchada de verde aí ou algo parecido, já usa um verniz com cor pra disfarçar. Antes de fixar essas ripas, eu fui fazendo vários furos nessas barras de ferro com uma broca própria para metal. Eu fui fazendo a marcação primeiro onde cada furo iria ficar, e aí para facilitar e a broca não ficar escorregando, você pode colocar um prego ali na marcação e bater com o martelo, porque aí a hora que você colocar a broca, ela já vai ficar ali naquele lugar mesmo. E olha só como a madeira já ficou linda depois de passar esse verniz com cor. Já fico até imaginando um deck com essa cor de verniz, que ia ficar a coisa mais linda. Então eu comecei fixando as ripas dos cantos, porque já ficava encostada certinho ali. Coloquei a broca no furo do ferro para fazer esse mesmo furo na madeira, porque aí é mais fácil ao invés de você furar diretamente com o parafuso. E aí vim parafusando, coloquei um parafuso em cada lado das ripas. Ou seja, cada ripa tem 2 parafusos para fixar um em cada barra. Depois de fixar as ripas dos cantos, eu fui colocando as outras e ficou ali mais ou menos uma distância entre elas, um espaço de mais ou menos 1 a 1,5 cm. E para essa peça minha, eu consegui colocar 7 ripas na parte de cima e 7 na parte de baixo.
Pra falar a verdade, ao invés de colocar várias ripas, eu queria colocar mesmo um pedaço de tábua de pinos inteiro na parte de cima e outro inteiro na parte de baixo. Mas como as tábuas que a gente compra geralmente tem 29, 30 centímetros de largura, não dava, porque esse móvel e essa peça tinha 37 centímetros. Então o jeito foi usar essas ripas aí, porque assim você consegue colocar, não importa o tamanho do móvel. Pra fixar as ripas na parte de baixo, como não cabia parafusadeira ali, né, porque era baixo, eu decidi levar o móvel com latinhas, mas ainda assim não deu muito certo o tamanho, era muito mais fácil eu ter colocado o móvel deitado ou de ponta cabeça e prendido com o grampo. Dificultei o processo? Dificultei, mas ainda assim deu certo no final. E aquela peça de ferro de 15 reais que tava jogada lá no ferro velho se transformou em uma sapateira estilo industrial com cara de loja. Fala sério se você não compraria essa peça em uma loja, olha o tanto que ela ficou legal, gente. Eu adorei o resultado e além de caber em vários pares de sapatos, ainda fica bonito na decoração. A única parte ruim é que essas barras de ferro embaixo das ripas não suportam tanto peso assim a ponto da gente sentar pra trocar o sapato, sabe? Ia ser perfeito se fosse um banco sapateira, porque já fica lindo no hall de entrada, mas o jeito é usar lá mas apenas pra colocar os sapatos mesmo. Aí eu tô usando como sapateira, mas dá pra usar pra colocar itens de decoração e outros itens também. E o legal é que além de colocar no chão, ainda dá pra fixar na parede como prateleira. Quem imaginaria que aquela peça tão velha e tão enferrujada se transformaria nesse móvel que parece que saiu de uma loja. Nem parece que foi feito em casa. Ainda mais com esse verniz, essa cor ficou muito mais bonita. Eu confesso que eu costumo usar sempre o verniz incolor, mas esse ficou lindo. Eu vou começar a usar mais vezes ele, até porque dessa marca que eu comprei, eu gostei mais, porque de uma pra outra vai mudando. Mas esse daí, ó, ficou lindo. Então já vão me contando aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa transformação, literalmente do lixo ao luxo. E se querem mais reformas assim, com itens de ferro velho, coisas velhas que as pessoas não querem mais. Inclusive tem uma peça antiga que eu tinha visto lá, que eu tô até pensando em comprar, pra mostrar como pode ficar legal e reformado, tipo, nos dias de hoje, porque como é uma peça antiga, dá pra deixar ela mais moderna, sabe? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima ideia criativa.